Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Investigação em Portugal. Bom, a importância da investigação científica é remetida para as ciências às quais cada área de investigação se realiza. Por exemplo, nas áreas médicas, obviamente que há muita investigação a ser feita em patologias orgânicas, em questões ligadas à promoção e à prevenção de saúde, novas intervenções de modo a podermos remeter o curso, ou recuperar determinados trajetos de doenças e mesmo até curar algumas das metodologias. Tudo isso é feito ou é incidido por parte de investigação científica. No fundo, todas as profissões que têm como base a ciência, seja ela a ciência exata, seja ela as ciências biológicas, sejam elas até mesmo as ciências sociais e humanas, todas essas profissões têm uma base científica por trás. E daí que investigação científica seja importante. No campo da psicologia, a psicologia enquanto ciência, e de acordo com os códigos deontológicos, nomeadamente o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, ele dita que as intervenções realizadas por psicólogos, devem ter como base uma intervenção, um modelo que esteja empiricamente validado. Portanto, lá está, que tenha suporte científico por trás. Daí que todos os anos centenas de pessoas submetem os seus projetos de investigação, submetem as suas candidaturas a inúmeras bolsas de investigação, de projetos, de unidades de investigação, sendo que a mais concorrida, ou pelo menos a entidade com bolsas que é mais concorrida por parte de investigadores, é a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Por outro lado, mesmo que a área da investigação tenha esta importância, parece que em Portugal os investigadores não são tão reconhecidos, ou a sua profissão enquanto investigadores não é de todo reconhecida, ou pelo menos dado o mérito que ela possa merecer. E todas as pessoas que neste momento se encontram em programas de investigação ou até programas académicos cujo foco é a investigação, como por exemplo um doutoramento, conseguem perceber que existe um investimento de muitas horas, de muitos recursos, de muito estudo, muita revisão sistemática, muitas horas em construir modelos de investigação e tratamento científico, e tudo isso tem um custo, tudo isso tem um investimento por trás, seja em termos pessoais e profissionais de tempo, seja também enquanto recursos. Se eu tiver, quantos mais recursos eu tiver, parcerias, financiamento, logística, mais eu posso ambicionar na construção do meu modelo de investigação, das minhas
hipóteses, não é, do meu desenho de procedimentos que depois são utilizados na parte de investigação, de recolha de dados, tratamento estatístico, etc. Portanto, quanto mais eu tiver enquanto possibilidade, mais também eu consigo construir. Não é? E em Portugal é extremamente difícil disso ser realizado. Não é? Porque, do ponto de vista do reconhecimento, não é, público, a área de investigação tem sido cada vez mais atacada por cortes e falta de acessibilidade para conseguirem produzir. E sem dúvida que a produção científica é essencial para depois nós conseguirmos aplicar os seus resultados, as suas limitações, as suas consequências, o seu desenho experimental, para depois ele ser transposto para a prática. Não é? O que é que nós podemos ganhar com a investigação? E isso é uma coisa que tem sido muito prejudicada ao longo dos anos e, portanto, do meu ponto de vista, é bastante meritório todo um trabalho que os colegas de investigação fazem, porque não é de todo fácil. É um grande investimento pessoal e profissional, muitas horas de sacrifício e cujos benefícios ou as recompensas são a longo prazo, nunca são a curto ou a médio prazo, é sempre a longo e, obviamente, quanto mais longo for esse percurso, mais também há possibilidades para as pessoas que questionarem, duvidarem, colocarem em causa, é? E eventualmente poderem desistir desses percursos. Por outro lado, também eu gostaria de referir nestes breves minutos outro aspecto que para mim é muito relevante, é muito importante. E neste aspecto eu diria, em particular, para o campo da psicologia. Eu considero, é a minha perspectiva, a minha visão, mas eu considero que para haver uma melhor cultura será necessário que o campo da investigação se aproxime cada vez mais do campo da clínica, portanto, da prática clínica, portanto, tudo aquilo que é o trabalho de campo, por assim dizer, e ao mesmo tempo também é importante que o trabalho de campo reconheça mais méritos ao mundo da investigação. No campo da psicologia, eu considero que este fosso ainda continua a ser demasiado grande. Porque, em primeiro lugar, muitos dos investigadores que o fazem dedicam-se a tempo inteiro e, por uma questão de escolha, são pessoas que nunca envergaram ou nunca tiveram a motivação para envergar no trabalho de campo, ou seja, a realização da prática da psicologia. Dedicaram-se sim à investigação em psicologia, à investigação em modelos de psicologia. Depois, a sua aplicabilidade prática foi aquilo que eles sempre remeteram para outros. Não é? E, portanto, quando um investigador vai à literatura para pesquisar questões de investigação, questões pertinentes, o que pode acontecer, e eu não estou a dizer que aconteça sistematicamente, mas aquilo que pode acontecer é a pessoa estar, de alguma forma, mais centrada naquilo que são as suas questões de investigação, naquilo que são as suas escolhas, naquilo que são os seus interesses, versus aquilo que eventualmente pode ser muito necessário para a prática clínica. E isso é um problema, porque depois os clínicos vão dizer mas estas pessoas que passam o tempo inteiro em investigação não percebem, não
não conseguem depois traduzir isto ou perceber isto depois no terreno. E por outro lado, os clínicos, não é, estão tão virados para a sua doutrina, para a sua prática clínica, que depois, não é, eles começam a ter a sensação que são eles que dominam os temas e não dão o mérito devido à investigação. Portanto, para que é que eu vou estar a ler umas coisas em termos de investigação quando, na prática, eu é que reconheço como é que os processos, como é que as mudanças funcionam. E, portanto, continuamos aqui a ter este fosso. O ideal seria pessoas que, de alguma forma, pudessem estar nos dois lados da moeda. Ou seja, não só pessoas que gostem de fazer investigação, mas que depois possam agarrar nessa investigação e aplicá-la em termos práticos eles próprios, para também depois conseguirem perceber se de facto aquilo fazia sentido ou não, ou se necessitam de mudar a sua perspectiva em termos de investigação. E eu acho que quando uma pessoa tem experiência nos dois campos, ela acaba por ter uma visão muito mais abrangente e consegue contemplar os benefícios tanto de modelos de investigação quanto depois a sua tradução para o contexto prático. Eu próprio já me vi nessa situação, agora quando recentemente enverguei no doutoramento, e o meu interesse é trabalhar aspectos relacionados com a relação terapêutica e a aliança terapêutica enquanto processos de mudança em psicoterapia, e eu reconheço que pelo facto de eu ter já alguns anos de experiência na realização prática de apoio psicológico, psicoterapia, da aplicação de determinados conceitos e modelos no terreno, quando eu vou pensar nestas questões, quando eu vou discutir isso até mesmo em termos de orientação, eu já consigo integrar com uma perspectiva diferente. Ou seja, o resultado de pensar no pensar de investigação aliado com aquilo que eu já experienciei e continuo a experienciar na prática. E eu penso que isso é de uma extraordinária riqueza. Em conclusão, a investigação científica é extremamente importante e deveria ser mais reconhecida e mais validada e mais reforçada, não só pelas entidades públicas, Estado, Fundação para a Ciência e Tecnologia ou outras entidades, mas também, diria mesmo, no caso da psicologia, pela própria Ordem dos Psicólogos. A Ordem deveria reconhecer de uma forma mais visível todo o trabalho de investigação. Pelo menos, a meu ver. Obrigado por estarem desse lado. Desejo a todos um bom dia, em segurança, protejam-se, fiquem bem e até uma próxima.